Salmo de número 92, versículo de número 12, vai dizer o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto. E o salmista termina dizendo: Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Sentais glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, para quem me conhece, sabe que eu não sou um pregador que não o pastor Hamilton, bota fogo no negócio. Eu sou calminho, bem. Amém? Quinta-feira, quantos trabalharam aqui? Tem muita gente cansada aqui, então. Tem muita gente cansada. Então eu não vou demorar, não vou esticar. Eu quero ser bem breve e preciso da sua atenção para isso. Meus irmãos, nós estamos no culto da terceira idade, isso não é novidade para ninguém. E cá para nós, parece que eu sou um jovem que fui agraciado com um carinho especial pela terceira idade, e não falo isso para ser chamado mais vezes. Mas desde os meus 10, 11 anos, irmãos, 12, 13, eu sempre tive muito respeito e muita honra pela melhor a terceira idade. E isso me fez ter uma relação diferente. Então, em muitos lugares que eu ia, eu acredito que mais a mãe e os avós dos meus amigos gostavam de mim do que os meus próprios amigos, porque eu ficava batendo papo desde a minha juventude. Eu admiro a terceira idade pela garra que eles têm. Se a gente parar para refletir, irmãos, cresceram num ambiente muito difícil. Não é como nos ambientes de hoje. É muito mais fácil se criar um filho até financeiramente nos dias de hoje do que nos dias dos nossos antepassados. Mas mesmo assim, com as dificuldades que eles tiveram, com as pedras no sapato que eles tinham, eles conseguiram vencer todas as barreiras. E isso me faz se espelhar neles. Eu amo o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu amo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Mas se eu pudesse parar para aprender um pouquinho, eu escolheria ficar algumas horas, talvez dias, meses ou anos, retrocedendo num passado em que eu não existia, só para aprender com esse povo. Um povo que cresceu em meio às dificuldades. Se pararmos para refletir, na época da terceira idade, não tinha esses estofados que tem aí. Era raro coisa do tipo. A congregação muitas vezes era com um banco de madeira. E tinha congregação que nem energia tinha. Era lamparina. Sem falar nas congregações, pastor Josenildo, que não tinha nem sequer microfone. Vida difícil. Para complicar mais, a congregação ficava a 15 quilômetros de distância, a 10 quilômetros. Então eles tinham que percorrer essa distância no asfalto, não. No meio do mato, naquele trilhinho criado com destino à congregação. E ali ia o esposo, a esposa, os 5 filhos. E o perigo noturno não era sequer um ladrão, mas um animal feroz a aparecer. Mas muitas vezes eu escutei dizendo: nós íamos sim, mas íamos cantando: oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É o meu Deus, meu bom pastor, é meu Senhor. Eles
Eles iam cantando, salmodiando, se alegrando na presença do Senhor, e não via nem sequer a dificuldade para estar no templo de Deus. Hoje eu vivo na geração chamada Z. Para quem dá uma lida aí, agora inovou, tem geração Z, geração Alfa. Eu vivo na geração Z. E infelizmente, às vezes, na roda de amigos, na roda de alguns cristãos também, muitas vezes eu escuto dizer: olha, irmão Vitor, eu não conseguiria viver na geração dos nossos antepassados. Por quê, meu irmão? Naquela geração, irmão Vitor, parece que não tinha liberdade. Parece que a porta era mais estreita do que normal. Não podia jogar bola, não podia assistir televisão, não podia se maquiar, não podia usar calça jeans para quem era mulher. Era uma geração muito difícil. Jovens que ainda não entenderam que se eu estou aqui, que se você está sentado aí, foi por causa dessa terceira idade que estava cantando aqui. Foi os joelhos no chão, a boca no pó, com muita humildade, com muito temor no coração. Nós precisamos ter o temor que esses homens de Deus têm. Nós da geração Z, nós jovens, eu quero dividir em duas partes essa ministração. Eu quero falar com os jovens, mas também quero falar com os pais, com a terceira idade. O Senhor encontrou-os com grande misericórdia. Eles venceram as labutas e as dificuldades e hoje estão aqui. Mas o meu coração não se inquieta, pastor Hamilton. Desde o dia do falecimento do nosso bispo, quando o bispo Samuel Ferreira estava na sede, ele falou uma frase, irmão, que ecoou no meu coração: o Senhor tem recolhido esta geração e a terra tem estado vazia. Parece que a terra está ficando vazia. E isso começou a mastigar no meu coração e a pensar que o que será da igreja no amanhã? Como temos se preparado, jovens, para a igreja do amanhã? Eles venceram e estão vencendo até os dias de hoje as dificuldades. Se a igreja ainda permanece de pé, foi porque eles conseguiram, graças à misericórdia de Deus, estar aqui. Mas o que será da igreja do amanhã? Será que estamos preparados para assumir este cajado? Será que estamos nos preparando, pelo menos? Amanhã será eu, talvez, o pastor de uma congregação. Amanhã talvez será você, moça pastora de uma congregação. Amanhã talvez será só você, jovem moça, no círculo de oração. Como você tem se preparado para a igreja do amanhã? O homossexualismo tentando invadir a igreja. Os casamentos estão sendo liberados e eu não preciso dar ênfase e entrar muito adentro. Você sabe do que eu estou falando. Como temos preparado a nossa geração para a igreja do amanhã? Como você tem se preparado, jovem? Como você tem se revestido? Muitos dizem: era muito rígida a geração deles. Mas para mim foi a geração mais sábia que os meus olhos contemplaram e contemplam. A palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, o princípio da sabedoria é o temor
ao Senhor. Vamos jogar bola? Não vou não. Por quê? Porque o Senhor não deixa. Vamos assistir uma televisão? Não vou não. Por quê? Porque o Senhor não deixa. Eu posso usar calça? Não posso. Por quê? Porque o Senhor não deixa. E às vezes eu tenho encontrado por aí, meus irmãos, jovens que já não têm tido o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tenho visto jovens que brincam de falar línguas estranhas, que brincam com a profetização, que brincam com a revelação. Mas eu creio que nesta noite eu estou diante de jovens que têm o temor do Senhor. Eu vou bem calminho hoje, irmãos. Eu quero aprender junto com vocês. Precisamos ter o temor desta geração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos temer ao Senhor. Amém? Então o salmista, ele começa a dar um caminho para aquele que quer ser justo como os irmãos da terceira idade, para quem quer praticar a justiça como eles por toda a vida praticaram. Então ele vai dizer: o justo florescerá como a palmeira. Então ele está nos ensinando que todo aquele que é justo, ele tende a florescer. Tem muitas pessoas tentando florescer sem entender a justiça de Deus. Mas bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. A promessa para quem é justo, se nós conseguimos ver Deus na geração do pastor Josenildo, é porque houve justiça em suas vidas. Para que nós possamos ver Deus, contemplar a nossa geração, é necessário da justiça de Deus sobre a nossa vida. Então o salmista usa um exemplo muito interessante, uma palmeira. Eu não quero ficar nos ensinamentos da palmeira, mas eu preciso vagar um pouco por ela, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer colocar no coração de alguns nesta noite. Primeiro, a palmeira, ela cresce no deserto. Esta palmeira, que é a tamareira, cresce no deserto. Irmão, mas como assim? A tamareira crescendo no deserto? Sim, porque ela não depende das condições exteriores para crescer. Ela não depende da chuva para crescer. Ela tem alimento também interno. Então, eu já consigo ver um ensinamento aqui. Você não depende das suas condições exteriores para crescer em Cristo. Quando eu olho para a vida de Daniel, eu vejo Daniel crescendo em Cristo, independentemente das condições exteriores. Eu vejo José crescendo em Cristo, independentemente das condições exteriores. Então nós, como cristãos, temos que crescer em Cristo, independentemente das condições exteriores.
Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o tempo em que você está passando, mas você crescerá com esta situação, assim como a tamareira cresce no deserto, você crescerá aonde Deus te plantar. Segundo, a tamareira, a palmeira, ela cresce verticalmente. Quando fala crescer verticalmente, juventude, é crescer em integridade, é crescer em relacionamento. Precisamos crescer verticalmente. Lembra-se de que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, ser um exemplo da sua congregação. E eu faço uma pergunta retórica para você: você é exemplo aqui no Nova Olinda? As pessoas te veem como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Porque Paulo não diz, olha, ser exemplo lá no mundo. Paulo não diz isso. Ele diz, ser exemplo dos fiéis. É dos fiéis. É mais difícil ainda. Precisamos ser tão íntegros a ponto do nosso irmão achar integridade em nós e falar: eu preciso caminhar com meu irmão fulano de tal, porque eu vejo Cristo na vida dele. Não é assim que a gente vê com o pastor Juscelino? Eu lá na minha congregação eu escuto bem dele, de irmão que não congrega com ele. Não é assim? Eu vou cortar meu cabelo, o Tiago fica só passando o mel na minha boca. Meu pai é assim, meu pai é assado. Deus vai me honrar. Ser exemplo dos fiéis em tudo. Mas o salmista continua, ele fala que nós seremos como o cedro do Líbano. Deixa eu correr um pouquinho. Como o cedro do Líbano. Sabe como o cedro do Líbano cresce, irmão? Primeiro ele cresce as raízes, para depois sair para fora. Quando as raízes estão por cerca de 3 metros, aí que ele brota. Sabe o que nós aprendemos aqui? Cresça no secreto. Cresça no secreto com Deus. Para a gente ter uma igreja forte amanhã, nós precisamos crescer no secreto hoje. E aquele que nos vê no secreto, nos recompensará. Então cresça na oração. Elias era um homem de oração, Moisés era um homem de oração, Daniel orava 3 vezes ao dia, Jesus, o nosso exemplo, orava a madrugada inteira. Então não dá para viver uma vida de 5 minutos de oração. Cresça na palavra. Não é assim que o Salmo 1 fala? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tenha o seu prazer. Na onde? Tem o seu prazer. Que seja prazeroso crescer no secreto, na palavra de Deus. Então o salmista continua. E agora que eu falei com os jovens, eu quero falar um pouco com a terceira idade. No final de tudo, o salmista diz que a terceira idade, pastor Juscelino, continua a florescer pela sua justiça. Billy Graham vai dizer que a terceira idade não é para os fracos, é só para quem é forte. Porque não é qualquer um que chega na terceira idade. A Bíblia vai dizer que depois dos 70, se Deus aprouver e der saúde, 80, se não me falha a memória, no Salmo 90 diz isso. Vai dizer o seguinte: depois dos 80 só enfado e canseira. A terceira idade não é para os fracos. Mas quando eu olho para a terceira idade, eu vejo Caleb aos 85 anos dizendo: eu
mesma força. Quando eu olho para a terceira idade, eu vejo Abraão sendo abençoado por Deus na sua velhice. Quando eu olho para a terceira idade, eu vejo a profetisa Ana aos 84 anos na casa do Senhor. Quando eu vejo a terceira idade, eu olho para Davi dizendo: eu fui moço e hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor cuida daqueles que são justos. Há uma síndrome, irmãos, para encerrar. Há uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio. Quem aqui já escutou isso aqui? Não? Uma pessoa lá atrás. É quando os filhos crescem, casam, vai embora, e a mãe e o pai que tinha um grande contato com a família, vê um a um saindo de casa. E aí muitas vezes o filho casa e o trabalho, o empecilho, não se recorda muito bem dos pais, às vezes não tem tempo. Esses pais começam a se sentir vazios e sozinhos. Muitos entram em depressão. Eu sei que o Ministério Fama, a Regional 22, cuida muito bem da terceira idade. Mas se porventura entrou aqui nesta noite alguém que sofre com isso, essa solidão no secreto, o Senhor Jesus disse: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor não os desamparará. O Senhor não os desamparou. E eu vou mais além. Eu já escutei muitos senhores, profetas, homens de Deus da terceira idade, dizendo para mim o seguinte: irmão Júnior, eu não tenho mais valia, eu não tenho mais serventia. Parece que todas as minhas forças se foi e eu não sou mais útil aqui. Mas eu escutei de um grande pastor o seguinte uma vez: se ainda há fôlego de vida dentro de você, ainda há propósito. Eu falei que hoje eu vou tranquilo, vou calminho. Estou encerrando. A palavra do Senhor vai dizer lá no finalzinho do capítulo 92: e na velhice ainda darão frutos. Às vezes tem dor aqui, tem dor acolá, né, pastor Zenildo? Mas ainda dará fruto. Às vezes a visão não está boa, mas ainda dará fruto. Às vezes o cabelo embranquece, ainda dará fruto. Às vezes o ouvido já não está funcionando bem, mas ainda dará fruto. Porque a condição de frutificar não está no seu exterior, está no teu interior. Ainda que o seu exterior se envelheça, se corrompa, todavia você é renovado por Jesus Cristo. Então Deus tem cuidado de vocês. Eu queria convidar a minha esposa, a avó dela e o vô dela. Vou deixar todo mundo no salão para a gente encerrar esse culto. Irmãos, vocês que têm muito tempo de ministério, nos ajude. Nos ajude a desempenhar o papel que vocês desempenharam. Nos ajude a caminhar pelos passos que vocês caminharam. Meus irmãos, a palavra manda às senhoras, a nossa terceira idade, ajudar as moças mais novas a ser boas donas de casa, a ser boas esposas, boas mulheres. Nós ainda precisamos de vocês. Nós temos uma grande missão. A igreja do amanhã será também difícil. São 8h50 da noite. O Senhor está levantando essa geração de jovens que têm ainda muito a aprender com vocês. Mas nós necessitamos de vocês.
Foi com o pastor Josenildo que eu aprendi, pastor Jason, a não falar mal da liderança. Assim que eu me converti novamente, teve uma resenha na casa dele. Eu ainda namorava com a minha esposa. Na verdade não foi nem o pastor Josenildo, foi a pastora Yolanda. E aí começou um bafafá, e citou ali um pastor, o pastor Juscelino. E tem quem ama e tem quem não gosta. E eu vi ela se levantando. E ela falou assim: se for para falar mal do meu pastor na minha casa, acaba agora, vai todo mundo embora. Eu falei: rapaz, eu preciso honrar a minha liderança. E não era eu que estava falando mal, viu, irmãos? Mas eu estava aprendendo ali. Aprendendo. Com o pastor Josenildo, aprendi demais. Nessa idade, irmãos, subiu lá no Rosa dos Ventos para ajudar numa construção de uma igreja que ele não congrega. Poucos sabem disto. Ajudou a gente, carregou areia, carregou terra. Vocês têm nos ensinado. Eu aprendi culto doméstico na casa dele. Eu não tenho uma família cristã. Então quando eu cheguei na casa dele, teve o culto doméstico. E depois que eu me converti, foi o lugar que eu mais senti a presença de Deus. Naquele período de voltar para Jesus Cristo. Nem na igreja eu senti tanta presença de Deus como eu senti na casa dele. Eu falei: aqui é diferente. Então nós precisamos de vocês, terceira idade. Não desista de nós. Nos ensine todos os dias. A força, Provérbios vai dizer que a força do o jovem tem a força. A força está no jovem. Mas os cabelos brancos, a honra está nos anciões, na melhor idade. Deus abençoe vocês. Pastor Zenildo.